A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Miqueias, capítulo 1, né? A gente está começando um novo livro de um profeta do Senhor. A minha voz, talvez de vez em quando vai ficar estranha, eu posso mexer no nariz, porque eu tô um pouquinho resfriada. Mas, para honra e glória do Senhor, eu pude estar aqui hoje gravando esse vídeo. Vamos lá? Verso 1, como sempre, vou fazer a leitura do capítulo. Se você puder, acompanhe na sua casa e conforme o Espírito Santo me direcionar, eu vou fazendo comentários e também fiz algumas marcações anteriores para comentar aqui. Vamos lá, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra. Aqui o profeta Miqueias está falando, olha, ouvi a minha mensagem, todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Vocês precisam prestar atenção na mensagem que eu vou anunciar em sua plenitude e que seja o Senhor testemunha contra vós desde o templo da sua santidade. É isso que ele está falando aqui. Verso 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Aqui o profeta Miqueias está falando, olha, o Senhor ele vai sair do seu lugar, ele vai descer, ele vai andar sobre as alturas da terra, sobre os montes da terra, né? E debaixo dele se derreterão os montes e os vales se fenderão. A palavra do Senhor fala, né, que nos últimos dias, quando o Senhor voltar, na segunda volta de Cristo Jesus, ele andará sobre os montes e os montes se fenderão, os montes quebrarão, os vales se fenderão, haverá destruição. Né? O Senhor, ele andará e ele vai estar como cera diante do fogo a terra, como as águas que se precipitam em um abismo, né? A gente tem a consciência, eu tenho a consciência que Deus ele é cheio de amor, graça e misericórdia, mas o Senhor ele virá com juízo, um juízo, né, que Deus ele é luz, nele não há escuridão, nele não há trevas. E ele virá com o juízo por causa da sua santidade, ele virá com o juízo sobre a terra, por causa dos maus caminhos, por causa daquilo que ele avisa ao povo, olha, não faça isso, não ande nesses caminhos, não adore a outros deuses. E o que o povo faz? Não obedece, né? Então ele virá com justiça e juízo sobre a terra. Aqui o profeta está falando isso, olha. Ele virá com justiça e juízo. Ele virá com juízo, ele sairá do seu lugar, ele descerá, né, do templo da sua santidade e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Verso 5. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? A cidade de Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? A cidade de Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. E farei rebolar as suas pedras no vale, rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Haverá destruição na terra de Samaria, fará da terra da cidade um montão de pedras, né, do campo e uma terra que será para plantar vinhas. Virá o juízo de Deus acerca das transgressões. Virá o juízo. Verso 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Imagens de escultura, os ídolos.
e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou. Do preço da prostituição ajuntou os ídolos, né? As imagens. O que é o preço da prostituição? No templo pagão haviam mulheres que se prostituíam, e as pessoas que tinham relações com essas mulheres que se prostituíam no templo, elas acreditavam que estavam adorando o Deus, né, da colheita, né, de abundância, da fertilidade. E aí eles teriam uma colheita boa e os animais procriariam muito, porque eles acreditavam que era o Deus da fertilidade. Isso é indignação para Deus, né? A idolatria, né, a outros deuses, adorar outros deuses que não são Deus, porque não é Deus, e ainda a prostituição. Então, ele está dizendo, ó, porque do preço da sua prostituição os ajuntou os ídolos, e em recompensa de prostituta se envolveram. Verso 8, por isso, aí aqui o profeta está dizendo, ó, por isso lamentarei e uivarei e andarei despojado e nu. Sim, o profeta, por causa da assolação que viria, por causa dos pecados, né? E a assolação que viria por causa de, como se diz, é consequência, né? Do pecado. Ele lamentaria, uivaria e andaria despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes. Os profetas do Senhor que anunciam a mensagem de Deus, eles anunciam a mensagem de Deus, né? Então as coisas que eles falam, né? Quem é profeta do Senhor de verdade, né? Não os falsos profetas. O que eles falam é o que vem de Deus e às vezes vem sim palavra de correção e de juízo da parte do Senhor. E se não há arrependimento do povo ou da pessoa, haverá uma consequência do pecado. Engana-se quem acha que Deus não derrama da justiça dele, do juízo dele. Então haverá correção. E aqui o profeta Miqueias está falando, olha, vocês estão em pecado, né? O Senhor já avisou e vocês continuam. Então, sim, eu lamentarei, eu uivarei, andarei despojado e nu. Ele se entristecerá. Ele anunciará a mensagem do Senhor e se entristecerá, fará lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes. Porque quando um profeta de Deus, ele anuncia a mensagem de Deus de correção e de justiça, e não há arrependimento do povo, e o Senhor fala, olha, eu vou derramar, né, do meu juízo sobre esse povo ou sobre essa pessoa. Sim, o profeta, ele sente, né? Ele é um ser humano, ele sente, e ele sabe, e ele se lamenta, né? A gente conhece lamentações, né, de Jeremias, a gente conhece outros profetas que se lamentam quando vem a palavra de correção. Mas ele se lamenta por quê? Porque o povo foi avisado, não é falta de aviso, foi avisado 1, 2, 3 vezes. Deus, ele é tardio no irar-se, ele avisa, né? E as pessoas não dão ouvidos aos profetas. A palavra do Senhor fala, olha, eu enviei os meus profetas e vocês não deram ouvidos a eles. Algumas vezes perseguiram e até mataram os profetas do Senhor. Precisamos estar atentos à voz de Deus. E Deus sim manda profetas anunciar a mensagem dele. E quando o Senhor está falando mensagem de juízo e correção, precisamos nos atentar e nos voltar para Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Senhor, né, ele também derrama da graça e da misericórdia dele. Mas ele não tem como derramar da graça e da misericórdia dele se não houver arrependimento. E arrependimento não é chorar, arrependimento é você mudar a sua conduta. É o povo mudar a sua conduta. É mudança de atitude. Isso é verdadeiro arrependimento. Claro que quando vem a palavra, a gente sente, a gente chora.
mas a gente só sabe realmente que houve arrependimento genuíno quando há a mudança. Precisamos, quando ouvimos uma palavra dessa, né? E se Deus está nos chamando a atenção, precisamos nos arrepender, mudar as nossas ações, nos derramar diante do Senhor, né? Nos converter a Deus, que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Amém? Vou continuar no verso 9, vamos até o 16 e encerro. Verso 9, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Por que fala aqui? Porque a sua chaga é incurável. Eu botei aqui, escrito, eu botei cuidado. Cuidado para não chegar nesse ponto em que o profeta fala, porque a sua chaga é incurável. Porque se a chaga é incurável, porque chegou um ponto que não há mais arrependimento. A pessoa endureceu o coração, o povo endureceu o coração a tal ponto que não houve mais arrependimento. Não é possível mais se curar. A sua chaga é incurável. Chegou o tempo do juízo de Deus, não tem mais como. Precisamos tomar cuidado para não chegar ao ponto da chaga incurável. E eu preciso anunciar, né, falando isso, que as nossas chagas, elas são curáveis por causa de Cristo Jesus. Mas precisa, mais uma vez falando, haver o arrependimento, nos rendermos a Jesus. E quando nos rendemos e nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados, o sangue de Jesus, né, que foi vertido naquela cruz, naquele madeiro, ele nos lava dos nossos pecados. Mas para chegar nesse ponto, precisamos ter cuidado para não chegar nesse ponto da chaga ser incurável, onde o nosso coração está tão duro que não damos mais ouvidos à voz de Deus, né? E não nos arrependemos dos nossos pecados. Quantos personagens da Bíblia que foram pessoas reais, que viveram nessa terra, né? Que foram maus, reis que foram maus, né? Que tiveram um mau governo, que levaram o povo a pecar, que não se arrependeram dos pecados, morreram sem se arrepender. A chaga foi incurável. Eles não tiveram arrependimento. E houve também pessoas que foram mais durante a sua vida, mas se arrependeram. Receberam a recompensa, né, do pecado, consequência, vamos dizer. Mas o Senhor derramou da graça, os perdoou e os restaurou. Entende? Tem uma diferença. Você tem porque o pecado gera, né, uma consequência, que nem na vida, toda ação tem uma reação. O pecado gera uma consequência, mas quando nos arrependemos, o Senhor, Ele nos restaura, Ele nos lava. O pecado que era sobre nós, a culpa, vai sobre Cristo Jesus, porque Ele já pagou por nós que nos arrependemos. E aí somos curados nele, somos restaurados. Restauração é você consertar aquilo que foi quebrado. Foi quebrado, mas vai ser restaurado, né? Às vezes vai ficar uma marquinha, né? Se você amassa uma folha e você vai restaurar aquela folha, vai alisar aquela folha, mesmo que você passe um ferro, vai ficar uns pequenos veiozinhos, porque você vai ter ali a marca, né? A consequência. A tua vida, né? Teve um ponto ali. O pecado, ele gera essas marcazinhas, mas somos restaurados por Cristo Jesus, somos transformados, temos nova vida nele. Temos que ter cuidado para não chegar nesse ponto, que a chaga é incurável, e morrermos antes de nos arrependermos, porque se não nos arrependermos aqui em terra, acaba. Porque o tempo de arrependimento, o tempo de servir ao Senhor, de ter parte com Deus é aqui na terra. Depois que vai para o mundo dos mortos, né? A gente sabe que vai ter vida eterna ou morte eterna, vai estar com Deus ou vai ter condenação, né? Irá para o inferno. Existe o céu e o inferno. E precisamos aqui em terra, né,
deixar que Cristo Jesus sare as nossas chagas. Precisamos nos arrepender, dar espaço para Cristo Jesus nos sarar. Amém? Precisamos. Verso 10. Não anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa a moradora de Safir com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanan não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Tá vendo? Olha, desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Desceu do Senhor, o Senhor não tem mal, mas o Senhor tem juízo. Desceu do Senhor o juízo. Até os animais, juízo é resposta ao pecado. Até os animais ligeiros ao carro. E, ó moradora de Laquis, esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião. Porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete e Gate. As casas de Axibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, a moradora de Maressa. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faça-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. De ti foram levados seus filhos ao cativeiro. Eles serão prisioneiros. Essa é a mensagem de hoje, né? Miqueias, capítulo 1. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações, que possamos ter o cuidado de não chegar nessa parte, né, de a chaga ser incurável, que possamos nos render ao nosso Senhor, como nação, como povo, como pessoa. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é grande misericórdia e ainda há tempo. Ele diz que ainda há tempo de arrependimento. Não vamos esperar chegar até esse ponto em que a chaga será incurável e o juízo de Deus descerá. Tá bom? Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos na Tua presença, Senhor. Te damos graças por esse devocional, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo ministrar os nossos corações. Ensina-nos a cada dia mais, Pai. Senhor, que o Senhor possa derramar da Tua misericórdia, da Tua graça. Que o Senhor possa nos dar um coração, Senhor, segundo o Teu coração. Senhor, quebra esse coração de pedra, Senhor, dos povos, das nações, das pessoas, Senhor, que não se arrependeram dos seus pecados. Quebra o coração de pedra, dá um coração novo, derrama do Teu Espírito Santo sobre eles, Senhor Deus. Que possa haver arrependimento e que a chaga possa ser curada por nosso Senhor, pelo Cristo, por Cristo Jesus, Senhor. Porque o Senhor já enviou o seu Filho para morrer por nós, por cada um de nós. Mas precisamos corresponder à tua ação, Senhor. Precisamos nos arrepender, nos voltar para ti, que quer nos curar, que quer nos lavar, nos restaurar. Que possamos nos voltar para ti, Senhor, que haja arrependimento genuíno nas nações, nos povos, Senhor. Que possamos nos preparar para a volta de Cristo Jesus, porque o Senhor virá sobre essa terra. O Senhor voltará para buscar a tua igreja e para julgar toda a terra. Todo joelho, a tua palavra diz, todo joelho se dobrarão perante o Senhor. Até aqueles, Senhor, que não acreditam em ti, dobrarão os joelhos diante da tua glória. E o Senhor julgará essa terra. E quão terrível será o juízo, a tua palavra diz que virá e destruirá tudo, mas aqueles que estão em ti serão salvos, teremos salvação em Cristo Jesus. Que haja arrependimento nas nações, Senhor, que os povos se voltem para ti.
Que possamos ser uma multidão na tua presença, a tua igreja seja uma multidão. Como a tua palavra diz, você voltará com uma multidão de santos, a tua igreja. Prepara a tua igreja santa, pura, imaculada, Senhor. E que eu, Senhor, e o seu servo e a sua serva que está ouvindo esse devocional e essa oração, possamos estar no meio dessa multidão, preparados, alicerçados na rocha que é o Senhor. Que haja arrependimento, que haja, Senhor, quebrantamento, que possamos nos voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, do teu Espírito, em nome de Jesus, e enche-nos mais uma vez, até que o Senhor volte, nos prepara, nos mantenha com a lamparina acesa, Senhor. Nos dê um novo fôlego para continuar a caminhada, Deus. Derrama do teu azeite, Senhor. Que haja azeite de sobra para a lamparina estar acesa para a volta do noivo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a mensagem. Eu senti muita unção de Deus aqui hoje nesse devocional. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, né? Como tem falado no meu coração. E que possamos estar prontos, né? E lavados no sangue de Jesus. Porque as nossas roupas, sim, vão ser trocadas, vão ser limpas, alvas, mais que a neve. Não por causa das nossas ações, mas por causa de Cristo Jesus. Mas precisamos corresponder. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos render a Cristo, servir a Ele, que Ele seja o Senhor da nossa vida e sermos direcionados, dirigidos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, capítulo 2 de Miqueias, para continuar o livro. Até amanhã. Tchau.